Já estamos em direto. Boa noite a todos. Estamos aqui na página do Facebook do Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha e, tendo em conta as medidas de confinamento decretadas pelo governo português, e como portugueses que somos, tivemos de acatar as ordens do Estado. E, como tal, o nosso centro espírita tem estado encerrado fisicamente, mas a trabalhar online em todas as suas valências. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos um tema muito interessante, que é mediunidade. O quê? Para quê? Esperamos que goste. Eu sou colaborador do Centro de Cultura Espírita, chamo-me José Lucas. Temos aqui os nossos convidados. Em primeiro lugar, as senhoras. Aqui a Joana Farate, não é bem uma senhora, né? É uma menina senhora, uma senhora menina. A Joana Farate, que é médica, é de Porto, e que é espírita também. E o Jorge Gomes, que também é do Porto, jornalista, escritor e especialista em fauna e flora, também é espírita. E boa noite a todos, aos dois. Não sei se querem cumprimentar os nossos... Boa noite a todos. Muito bem. Boa noite. Eu gostava só de dizer que estou muito contente por estar aqui. Mais uma vez agradeço o convite. E estou mesmo contente de estar a falar sobre um tema que me diz tanto, e ainda por cima com o Jorge Gomes, que tudo o que eu sei de mediunidade foi ele que me ensinou, e então é muito bom. Ok, também não é preciso mentir tanto logo de início, não é? Também acho. Muito bem. Então, neste ambiente descontraído, embora sério, o assunto é sério, e a seriedade pode ser e deve ser alegre, começando pelo Jorge, o que é a mediunidade? Há muita confusão sobre isso. Pronto, a mediunidade é uma faculdade natural que todas as pessoas têm em algum grau. Mas normalmente os médiuns são aquelas pessoas que evidenciam essa faculdade de forma mais ostensiva. No fundo, essa faculdade funciona como uma interface entre o plano material e o plano espiritual. O médium é a pessoa que tem o tipo de sensibilidade capaz de passar melhor ou pior, dependendo da filtragem mediúnica, mensagens que venham do plano espiritual para o plano material. Basicamente é isso. Se nós quisermos usar um exemplo que serve para ilustrar esse tipo de sensibilidade própria do ser humano, podemos lembrar o mundo invisível à vista desarmada com que lidamos todos os dias. Desde que foi inventado o microscópio, salvo erro no século XVII, por Leeuwenhoek, começou-se a ver com a ampliação dos micro-organismos que eles eram muito importantes na nossa vida. Por oposição, quando os telescópios começam a ser cada vez mais potentes, consegue-se desvendar como que por um buraquinho de fechadura este imenso universo em que estamos inseridos. Quando falamos da faculdade mediúnica, no nosso ponto de vista, estamos a falar de uma ferramenta que nos permite entender melhor como é viver nesta vida de forma mais construtiva e como é passar para a dimensão espiritual, através das experiências que aqueles que passam nos podem transmitir sobre as relações de causa e efeito que nos abrangem a todos. Penso que basicamente será isso. Então, resumindo, poderia se calhar dizer que a mediunidade é como um telescópio. Portanto, assim como o telescópio é para a astronomia, a mediunidade é a ferramenta que o espiritismo usa para ver, adentrar o mundo espiritual. É uma ferramenta, mas também, se quisermos usar um termo da nossa vida cotidiana, também pode ser como um telefone. Isto é só aparelhos agora. No sexto sentido. Mas é um telefone que toca de lá para cá. Às vezes a gente quer saber coisas de cá para lá e a linha não dá, não funciona. Ninguém atende. Mas quando é útil que eles nos passem alguma informação, isso de repente acontece quando menos se espera e é muito interessante. Muito bem, eu acho que ficámos todos esclarecidos, pelo menos eu fiquei.
tinha algumas dúvidas. Joana. Eu disse-vos que o Jorge era incrível para explicar isto tudo. Joana, tu sendo médica, tu és espírita, não é uma coisa estranha? E metes-te nestas coisas da mediunidade. Aliás, eu peço desculpa estar a tratar por tu, é uma questão de falta de gentileza. Mete-se nestas coisas de mediunidade. Há pessoas, há muitos médicos e pessoas que não são médicas da área da ciência que dizem que a mediunidade é uma doença. Não será a própria Joana uma doente mental que defende a mediunidade, embora seja médica? Bem, em primeiro lugar, gosto que me trate por tu e que me continue a tratar por tu, não é? Porque isto realmente é uma conversa séria, mas informal, e a verdade é que sim, eu sou médica, apesar de ter sido espírita antes de ser médica. Mas a verdade é que o espiritismo é uma filosofia de vida que assenta principalmente na fé raciocinada e portanto essa fé raciocinada vai em tudo com o pensamento da medicina, com o pensamento da ciência, e acho que é bastante importante também levar a ciência e continuar essa pesquisa, como vamos ver mais à frente, no espiritismo, para comprovar muitas das coisas que nós estudamos e que já Allan Kardec, também como pedagogo, o fazia. Quanto à pergunta de que se realmente a mediunidade é uma doença, a verdade é que temos de recuar um bocadinho no tempo para percebermos porque é que se criou esta ideia de que a mediunidade é uma doença. A verdade é que se viajarmos através dos tempos, até aos primórdios da Antiguidade, passando pelo Egito, pela antiga Roma, enfim, e mesmo na Bíblia, nós percebemos que a mediunidade não é de agora, nem muito menos apenas do espiritismo. A mediunidade é absolutamente universal e já está presente nas nossas vidas desde os primórdios dos tempos. Desculpa lá, há até um psiquiatra brasileiro, o Alexander Moreira Almeida, né, que tem um trabalho sobre a correlação de unidade mente-cérebro, né? Parece que aponta no sentido de que não é uma patologia, mas sim uma característica orgânica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Só terminando o meu raciocínio para nós percebermos porque é que realmente se ficou com a ideia que mediunidade era doença, não é? Como eu estava a dizer, existem imensos exemplos até mesmo de mediunidade no Evangelho. Nós trouxemos aqui uma passagem da mediunidade no Evangelho em que conseguimos ver que nos diz: 6 dias depois, Jesus tomou a sós consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. E numa nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que lhe dizia: este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz, não é? Portanto, o que é que seria mais... enfim, uma prova mais evidente de que realmente a mediunidade também existia naquele tempo e que, sem dúvida, que existia. São muitos os casos, né? São muitos os casos que estão, de facto, no Novo Testamento. Exatamente. Não só. Só que depois, na Idade Média, foram perseguidos todas estas pessoas que conseguiam fazer o intercâmbio, e depois... Temos o caso da Joana d'Arc, não é? Exatamente, que ela dizia que ouvia vozes que ajudaram a libertar a França. Exatamente. E depois foi queimada como bruxa. Exatamente. Também é muito interessante a história de Joana d'Arc, para refletirmos. Joana d'Arc, enganei. Joana d'Arc. E depois... E pronto, e então foi só a partir do século XVII e XVIII que então se começou a criar, a separar o poder político da religião, e então instituiu-se um novo paradigma em que tudo era visto
com uma postura absolutamente oposta, em que tudo aquilo que não se conseguia provar à luz do materialismo era perfeitamente negado, e uma das coisas foi, sem dúvida, os fenómenos paranormais e mediúnicos começaram a ser vistos como loucura, como doença, que começaram as pessoas que mesmo que eram médios a ser internadas em hospitais psiquiátricos, enfim, e tudo aquilo que era relacionado com a mediunidade era tudo arquivado em grandes digamos, chavões, ou eram doenças psicossomáticas, ou eram, enfim, doenças psiquiátricas, e então, a partir deste momento, não é? A mediunidade começou a ser vista como doença. E então em que é que ficamos, não é? É esta a nossa pergunta. É doença? Exatamente. Ou não é doença? Desculpa lá desculpa, pronto, estar a falar, vamos tratar por tu. E só tratar por tu, porque somos amigos, não tinha essa vontade. Mas ainda hoje, por exemplo, é uma coisa que nos preocupa muito no centro espírita, quando aparecem pessoas que vão ao atendimento. O atendimento é uma reunião normal, onde fazemos uma conversa, onde a pessoa pede ajuda, pede orientação, e nós damos orientação dentro da ótica espírita e dentro do pouco que sabemos. Né? Mas é muito problemático quando alguém que vê vultos, que ouve vozes e não tem nenhuma patologia e vai a um psiquiatra que não é espírita e sai de lá carregado de antipsicóticos. E depois nós aconselhamos, por exemplo, ir a um médico psiquiatra que seja espírita e ele vem de lá da consulta sem os antipsicóticos e com o endereço num centro espírita. Certo. Mas eu acho que aqui nós temos de falar de uma coisa que também acontece, que é o inverso, e que isso me preocupa bastante enquanto médica. Que é a mistura, não é? Porque às vezes... A mistura, não é? Das coisas. Não, é porque às vezes caímos no erro do contrário. Às vezes as pessoas irem a casas espíritas e realmente terem uma psicopatologia e como são avaliados por pessoas que às vezes nem sequer têm de conhecer todas as psicopatologias que existem, não é? Claro. Às vezes é-lhes dito que não têm nenhuma psicopatologia e que é apenas a mediunidade, e isso também é bastante problemático. E portanto, eu acho que por isso é que também é muito importante nós falarmos sobre o assunto, e é nesse sentido que também o Dr. Alexander Moreira de Almeida, que há pouco falavas, um psiquiatra brasileiro, um artigo que é bastante importante nessa distinção e que eu acho que todos, mesmo não sendo da área da saúde, como isto é um tema que é tão frequente mesmo nas casas espíritas, que deveríamos estudá-lo, porque ele, numa tabela que é bastante extensa, mas que é muito elucidativa, ele nos ajuda a perceber e a distinguir realmente o que é uma experiência espiritual, ou seja, o que é mediunidade, o que é de facto psicopatologia. Desculpa lá, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque é algo que nós dizemos sempre às pessoas. Em caso de dúvida, em primeiro lugar, consulte o médico. Sem dúvida. Em caso de dúvida, vá a um psiquiatra que seja espírita, ou um psicólogo que seja espírita. Não porque sejam melhores do que os outros, de maneira nenhuma, mas porque têm um conhecimento holístico, né, e sabem que isso não é condizente com uma patologia. Aliás, há uma médica em Portugal, é brasileira, mas já é mais portuguesa do que brasileira, já está cá há 30 anos, a doutora Gláucia Lima, que fez uma pesquisa financiada pela Fundação Bial e que foi apresentada no simpósio A Quem Há no Cérebro, no Porto, na Casa do Médico, onde ela demonstrou experimentalmente, através dessa pesquisa, pesquisando médiums em transe e médiums em estado alfa, né, de lucidez, beta, perdão, em estado de vigília, e chegou à conclusão que, de facto, a mediunidade era uma característica orgânica e que não tinha nada a ver com patologias. Querias dizer alguma coisa, Jorge? Ondas teta são quando a malta quinou, pá. Não é? Eu disse beta. Eu percebi teta, cara. Não, beta. Não, a Joana estava aí muito bem. Eu, quando a ouço, aprendo sempre. Ela, aliás, foi numa conferência dela em Braga, aqui há uns anos, que eu vi tão bem explicado num quadro a distinção a partir desse artigo científico, publicado em revista indexada,
o que seriam características distintivas de psicopatologia e de experiências espirituais, nomeadamente mediunidade. Essa palestra está disponível online no YouTube, na página da ADEP, salvo erro, não? Não, da ASEB. Da Associação Sociocultural Espírita de Braga. Quem quiser pode lá ir ver, vale a pena. Eu só chamei por ti porque pareceu-me que tinhas levantado a mão, querias dar uma opinião. Não era uma pulga que estava aqui a Ok, muito bem. Então, depois deste introito... Posso só fazer um resumo de tudo o que eu disse em relação a este tema? Que é para passarmos para outro tema. Só para passar para outro tema. Já temos aqui algumas perguntas também. Só para deixar claro a todas as pessoas que nos estão a ver. Eu queria deixar claro que realmente a mediunidade não é uma doença, não é? É uma característica que já Allan Kardec nos dizia que é algo orgânico, mas que também por si só não é saúde, não é? Se nós a usarmos corretamente e se realmente for corretamente vivida e corretamente percebida, ela consciencializa-nos de uma necessidade de nos mudarmos a nós próprios, e enfim, e isso faz-nos melhorar a nossa saúde, mas nem é saúde, nem é doença. Claro. E como eu costumo dizer sempre, existe nem tudo é branco nem preto na medicina, para muitas das coisas, e aqui também nada é branco nem preto, tudo é uma gama de cinzentos e é muito importante distinguir uma coisa da outra. Mediunidade. Muito bem. Jorge Gomes, tem aqui uma pergunta que é um bocado problemática. Embora tenha sido Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, em 1857, tenha sido ele o primeiro pesquisador, cientista, sábio, como se queira chamar à época, a estudar e a aprofundar, mesmo utilizando o método experimental, a aprofundar a mediunidade. Hoje em dia, a mediunidade, como ao bocado disseram muito bem, já não é um apanágio dos espíritas, faz parte de qualquer pessoa, seja ateia, agnóstica, budista, qualquer coisa. Nesse sentido, nós encontramos por aí pessoas que utilizam a mediunidade para ganhar dinheiro, não são espíritas, certamente, né? Um médium pode deixar de trabalhar e ter da mediunidade, agora até por acaso dava jeito, o pessoal está desempregado, se tivesse mediunidade, olha, vou abrir uma chafarica, e até sem qualquer espírito crítico, eu até posso estar imbuído das melhores intenções, olha, quero ser útil e aproveito e ganhar alguma coisa. O que é que achas? Isso não é o que eu acho, portanto, é o que o Espiritismo explica de forma muito clara, não é? Quando, como o Lucas referiu, há outros espiritualismos que não são espiritismo, onde há práticas mediúnicas, certo? Exatamente. Mas têm características provavelmente de ambiente diferentes das práticas espíritas, que são muito pragmáticas. Como a Umbanda, Candomblé. As pessoas da rua, normalmente, quando não estão informadas, confundem médium e espírita. Quando se diz que alguém é espírita, não é médium necessariamente. É espírita porque estuda espiritismo. E espiritismo é uma doutrina filosófica de consequências morais, certo? Quando falamos de médiuns que sejam espíritas, esses médiuns nunca aceitam nem donativos, quanto mais cobrar alguma coisa. Se o trabalho em que o médium participa é produzido pelos espíritos desencarnados, são pessoas como nós, só que sem corpo físico, com um corpo espiritual, como é que se ia pagar aos espíritos? Se pagasse ao médium. Era uma injustiça, um desequilíbrio. A gente aprende com o Evangelho logo nas primeiras aprendizagens nesta área, que é importante dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer que nós temos que ter a nossa profissão como qualquer outra pessoa e nos tempos livres, depois de atender às obrigações familiares, ceder algum do nosso tempo livre nos estudos, na colaboração fraterna das atividades do Centro Espírita ou do Movimento Espírita, não é? Portanto, em caso algum um médium, ou que se diga médium e que cobra alguma coisa ou aceite donativos, não é espírita decididamente. É muito importante porque há muitas pessoas que muitas vezes por necessidade, e se eu não tivesse conhecimento faria o mesmo, obviamente, fazem uma via sacra antes de chegar ao centro espírita, vão aos médiuns comerciantes, às mulheres de virtude, vão aqui, vão acolá, né? As
astrólogos, tarot, etc., embora alguns não tenham nada a ver com divinidade. E depois, só em último caso, é com o centro espírita. E, de facto, é uma questão cultural, que as pessoas acham que só o que é pago é que tem valor. Se não for pago, se for de graça, é fraco. Mas se pagar bem, aquilo deve ter um médium potente lá. São as idiosincrasias nossas do povo. E depois há o facto da mediunidade não ser vitalícia, não é? Ela pode funcionar ou não funcionar. E pode ser suspensa. Sim, porque os espíritos não cobram dinheiro. Bem, já sabemos que não podemos viver, não devemos, podemos, mas assumimos as consequências disso. Joana Farad, há aquela ideia de que quando se fala, olha, aquele é médium, aquela senhora é médium, as pessoas ficam a olhar, a ver se é difícil, chegam à conclusão, é uma pessoa normal. A pergunta que eu faço é, os médiuns não são pessoas esquisitas? É uma pergunta interessante e acho que vou tentar respondê-la da melhor forma. Se nós formos ao livro dos médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 14, nós vamos perceber que, na verdade, nós acabamos todos por sermos médiuns, não é? Porque eles lá dizem-nos que toda a pessoa que sente a influência do espírito em qualquer intensidade é médium. E que essa faculdade, como nós estávamos a dizer antes, é inerente ao homem. Então, em maior ou em menor grau, todos nós conseguimos sentir a influência dos espíritos. Nem que seja apenas por aquela intuitivamente, não é? Intuitivamente. Então é assim, se nós todos somos médiums, a verdade é que, então, por essa analogia, seríamos todos esquisitos, não é? Mas um estudo realizado nesse sentido, por causa de realmente dessa tradição e desse mito de se pensar que os médiuns são pessoas esquisitas, o Dr. Alexander Moreira de Almeida analisou o perfil psicopatológico de 115 médiuns espíritas, aplicou-lhe alguns questionários e percebeu, e analisando estatisticamente, que todos eles tinham uma boa adequação social e que tinham uma baixa prevalência de sintomas psiquiátricos. Portanto, estes resultados divergiram da longa tradição, não é, de associar as práticas mediúnicas com psicopatologia. E a verdade é que existem imensos médiuns pelo mundo fora e, em particular, também no nosso país. Com um estudo que nós fizemos em que podemos comprovar que realmente existem muitas reuniões mediúnicas ao longo de todo o país. Analisamos mais de 100 casas espíritas, não é? Sendo que a maior parte das casas espíritas que respondeu ao nosso inquérito eram do centro, mas a verdade é que cerca de 89% de todas as casas espíritas que nós contactamos tinham no seu calendário atividades de reuniões mediúnicas. E normalmente existiam em 45% das casas espíritas mais de 3 médiuns psicofónicos na reunião. Portanto, a verdade é que não é tão raro assim quanto nós pensamos, portanto, este estudo comprovou-nos que, sem dúvida, existem bastantes médiuns, existem bastantes reuniões mediúnicas e que a maior parte das pessoas não são esquisitas, não é por ser médium que se é esquisito, e tanto este estudo como o estudo do Alexander Moreira de Almeida nos comprova isso. Olha, já fiquei mais descansado um bocadinho, porque às tantas pode-me bater à porta um dia um bocadinho de mediunidade, já se fica a saber que é normal. Vamos passar para uma terceira pergunta. Hoje embora as pessoas estejam a colaborar já bastante com perguntas, podem continuar a fazê-las, porque vamos fazê-las todas no fim, e ninguém vai ficar sem resposta garantida. Podem continuar a participar, porque não estamos esquecidos. Joana Farad, há uma questão que decorre dessa tua análise da pesquisa que foi feita em Portugal,
que é o seguinte. O povo costuma dizer, isso é tudo muito bonito, mas nunca ninguém veio de lá para contar como é. Os espíritas dizem o contrário, esses dados evidenciam o contrário. Já regressou alguém a dizer que a vida continua depois da morte do corpo de carne? Existem inúmeros relatos de que realmente existe vida para além da morte, não é? E que nos chegam através dessa mediunidade, e um trabalho que tem sido feito e que é interessante nós analisarmos portanto, comparar todas as informações recebidas durante essas reuniões mediúnicas e depois comprovar essa veracidade, a veracidade dessas informações, procurando, enfim, em jornais, em arquivos, enfim. Uma dessas pessoas que estudou bastante estes casos foi Hernani Guimarães Andrade, e ele descreveu um caso que era o caso Rui Tamberg Rocha. De muitas das coisas que nós vamos estar a falar aqui, vocês podem aceder ao link e pesquisar um bocadinho melhor tudo isto. Deixa-me só referir, desculpa interromper, que hoje temos uma novidade. À medida que vamos falando, estamos a inserir no chat da conversa do Facebook os links respectivos àquilo que estão a dizer. Portanto, neste momento já deve ter entrado aí o link, e também explicar às pessoas que a engenheira Hernani Guimarães Andrade foi considerado um cientista do espiritismo no século XX. Força, desculpa. Sim, sem dúvida que Hernani Guimarães Andrade teve um papel predominante neste assunto, e não só. Mas esta monografia que foi publicada por ele é interessante porque ele conseguiu comprovar muitos factos que foram recebidos através de um fenómeno mediúnico em São Paulo, numa casa até de um médico, o Dr. Alfredo Castro, em que estavam presentes 12 pessoas nessa reunião mediúnica, e ao longo do diálogo com a entidade espiritual através de um médium, foram surgindo alguns dados que sem sequer ser perguntado, enfim, que emergiram naturalmente. Ele deu o nome... Espontaneamente, não é? Isso, ele deu o seu nome, disse que foi aluno do 2º ano na Escola de Oficiais da Força Pública do Estado de São Paulo. Também disse que foi incorporado no batalhão Marcílio Franco durante a Revolução Constitucionalista de 1932, que aí foi ferido com um estilhaço e que tinha uma dor à esquerda do peito, onde realmente a médium sentia anímica e punha a mão nesse local. Disse-nos também o seu local de nascimento, que era São João de Bocaina, que antes chamava-se São João de Bocaina, mas depois até mudou de nome, chamava-se Bocaina, mas ele foi realmente e disse o nome anterior. Disse o nome correto dos pais, da irmã. É fantástico, não é? E depois, o que é que eles fizeram? Pegaram em tudo isto e foram comprovar todas estas informações em jornais das épocas, em arquivos, e perceberam que todas estas informações obtidas através da mediunidade eram verídicas. E não haveria forma de todos aqueles que estavam presentes na sala o saberem. Isso é fantástico, e o mais fantástico é que esse fantástico acontece todos os dias nos centros espíritas pelo mundo inteiro, e ainda ninguém se apercebeu, não é? No mundo materialista. Sem dúvida. Mas uma coisa que eles também referem aqui nesta monografia e que é bastante interessante é que, apesar de eles terem ficado com alguns dados, muitos dos dados passaram em branco porque eles ou não anotaram ou não, enfim, não é? Então, por isso é que às vezes se torna tão importante nós, nas reuniões mediúnicas, anotarmos os casos ou mesmo gravarmos, não só por mera curiosidade, que isso não é correto, não é? Mas também para servir para trabalhos como este, para posteriormente comprovar. É uma boa dica que me deixas para eu interpelar o Jorge Gomes, que é pioneiro em Portugal no movimento espírita na recolha de casos e na pesquisa, né?
está a fazer um trabalho fantástico nessa área. Jorge, já veio alguém dizer como é que é depois do corpo morrer? Repito um pouco a pergunta que fiz à Joana Parado. Sim, isso acontece com alguma, de vez em quando, não é? Nem sempre em todas as manifestações isso acontece, mas por vezes quando se trata de situações de auxílio, não é? Há situações em que eles querem mandar um recado para casa. Esse livro que estão agora a ver tem a publicação precisamente de uma situação dessas. Tratava-se de alguém ainda num estado de alguma ignorância. Sim. Isto foi em 1994, em janeiro, dia 17, uma reunião perfeitamente de rotina, em que Mas desculpa lá, foi em Portugal, essa reunião? Sim, em Portugal, nos arredores da cidade do Porto. Tu estavas presente, não é? Eu não estava, eu ia normalmente a essa reunião, mas nesse dia, por algum motivo de força maior, eu não fui. E alguém gravou, foi isso? Sim, mas fui antes e fui depois, foi gravado a partir quase do início. Okay. E depois os dados que foram relatados nesse diálogo de esclarecimento, vamos dizer assim, foram conferidos porque ninguém, as 10 ou 12 pessoas que estavam presentes nessa reunião, ninguém conhecia algo parecido com aquilo. Então, no livro conta com mais detalhe como é que isso aconteceu, mas foi confirmado o nome, a profissão, a doença, que era uma questão cancerígena ligada a um sinal, a ida ao estrangeiro para tentar uma operação com um médico XPTO, o nome de 3 filhas, só que não eram 3 filhas, 2 eram, a outra era uma sobrinha que estava praticamente quase lá em casa sempre, foi a única coisa que não foi matemática, o nome da esposa, onde ela trabalhava, o nome da rua. Portanto, são muitos dados, não é? Que se foram confirmados, com exceção disto das 3 filhas, que os nomes estavam corretos, mas a terceira era sobrinha, não era filha. Portanto, é difícil estar a imaginar explicações que nos levem para outros rumos, não é? É muito interessante esse caso. E isto, de facto, esta feliz edição da Federação Espírita Portuguesa, não é pelo livro ser teu, se fosse outra pessoa seria igualmente feliz, mas de facto traz aqui um bosquejo da realidade do cotidiano que se enquadra também na história de que falámos atrás, né? Fazendo a ligação com o livro da Vida Triunfa, não sei se gostarias de falar disto, que parece que fizeram uma pesquisa parecida, não? Sim, esse livro condensa de forma muito detalhada até muitos dados relativos àquelas mensagens que Francisco Cândido Xavier recebia já quando estava reformado da sua profissão e já idoso, portanto, em que as multidões de centenas de pessoas, até de sítios distantes, centenas de quilómetros por vezes, normalmente pais que tinham perdido filhos, não é? Alguns deles, no meio daquilo tudo, sem que ele os conhecesse, de repente tinham uma mensagem com uma riqueza de detalhes, às vezes assinaturas com traço muito parecido, que são estudados por vários ângulos nesse livro. Esse livro tem tanta informação que perguntas como, por exemplo, qual era o tipo de opção religiosa dos jovens que se manifestaram, era pela psicografia, nesse caso, a escrita mediúnica, umas a seguir às outras, não é? Qual seria a religião dele, está especificada num gráfico, não é? A faixa etária, as diferentes faixas etárias de quem se comunicava mediunicamente, a causa de óbito dos casos presentes, que eram na ordem das dezenas, dos selecionados,
Se o médium o conhecia ou não, estão a ver nesse gráfico, se calhar que 93% não eram conhecidos dele, a esmagadora maioria, portanto. E muitas outras informações, inclusivamente descrições muito interessantes, qual era o ambiente, o cenário em que ele tinha essas manifestações espontâneas. No entanto, a maior parte das pessoas que procuravam, por alguma razão que nós não descortinamos, mas que seria de certeza importante, não obtinham informação, porque nem sempre as informações que nós queremos ter estão disponíveis ou são úteis que as tenhamos, ou tenham um patamar de utilidade. Era aquilo que dizias no início, o telefone toca de lá para cá. Não é quando a gente quer ou como quer, é quando acontece. Mesmo. Muito bem. Então, vamos passar à questão seguinte. Eu vou continuar com o Jorge. Já falámos aqui de mediunidade, da prática, de centros espíritas, vimos alguns gráficos, pesquisas do Dr. Alexandre Moreira Almeida, engenheiro Nano Guimarães Andrade. Que faculdades mediúnicas, que tipo de mediunidades são mais habituais nas associações espíritas? Queres responder, Jorge? Sim, no caso que referimos foi psicografia. O médium Franciscano Xavier foi um dos grandes médiuns, talvez o maior médium do século XX. Sem dúvida. Ele teve uma produção mediúnica de poesia, literária, de ensaios, de mensagens impressionante, na ordem das centenas. Nunca recebeu a mais ínfima moeda da sua produção mediúnica e nunca foi rico. Cedia sempre esses direitos para obras de beneficência de várias instituições ou de divulgação da doutrina espírita. No entanto, na nossa experiência mediúnica, é mais habitual a chamada psicofonia. Ou seja, é o médium que entra em transe e como que reflete, como um espelho, reflete o estado de alma de quem se comunica. As reuniões que fazemos normalmente só têm um único objetivo, que é ajudar aqueles que se encontram em perturbação a dada altura na vida espiritual. Muitos deles nem sabem que já estão na vida espiritual, assessorados por uma equipa de espíritos esclarecidos que garantem o êxito da reunião. São eles, não somos nós. E aí a psicofonia é muito mais rápida e muito mais produtiva em termos de auxílio do que a psicografia, certo? Psicofonia é a fala, né? Psicofonia é chamada incorporação. O médium como que muda de personalidade, não é? Ou de ritmo de voz, de linguagem, às vezes. Mas o espírito não entra no corpo do médium. Não entra. Há um contacto entre os corpos espirituais e o espírito comunicante. No fundo, o médium é o intérprete do estado da alma que sente intensamente, às vezes com sensações de dor, se for o caso, outras vezes não há dor nenhuma. Pois. Mas sente e exprime esses pensamentos e essas emoções. E a gente dialoga e orienta e ajuda a reposicionar as sintonias para ele poder ser ajudado mais rapidamente. E além da psicofonia, a mediunidade de fala, temos também a psicografia, já falaste, e outras mais comuns nos nossos centros espíritas. Há também, às vezes, médiuns de vidência que, a determinada altura, conseguem ver determinadas entidades que se estão a manifestar ou que estão presentes, mas não se estão a manifestar. E que podem ter algo, pode ser um dado interessante, mas que não é absolutamente indispensável. O mais importante é que a gente saiba o que está a fazer, porque isto ou se faz bem, ou mais vale não fazer, porque há os escolhos da mediunidade, os problemas da mediunidade desorientada, certo? Pois. Aliás, eu vou aproveitar para fazer um bocadinho de publicidade, um livro que a Federação Espírita Portuguesa editou, chama-se Factos Espíritas em Portugal, e que retrata alguns desses casos que foram pesquisados em vários centros espíritas portugueses. Joana Farate, apesar disto tudo ser transversal à sociedade portuguesa e a todas as sociedades, porque, como disseste muito bem no início, naquele busqueio histórico, a mediunidade é uma característica do ser humano, no entanto, ainda há quem tenha medo dos espíritos. Isso faz sentido, como pessoa e como médica? Eu acho que esse medo que às vezes as pessoas têm dos espíritos
também é um bocadinho por tudo aquilo que se foi, todas as ideias que se foram construindo, não é? Dos fantasmas, daquelas criaturas diabólicas, ou seja, tudo advém dos filmes de Hollywood, não é? Exato. Ou seja, tudo advém no fundo do desconhecimento do que é que realmente são os espíritos. Porque a verdade é que nós percebemos no espiritismo, não é? Que nós próprios somos espíritos. Porque a composição do nosso corpo, não é? O nosso corpo físico, o perispírito como intermédio e espírito. Ou seja, os espíritos são iguais a nós, só que não têm corpo físico nem no Quer etérico. dizer que o perispírito, o corpo é o reflexo do perispírito, é isso? É a ligação entre o corpo e o espírito, no fundo. Jorge, então ela tem um perispírito muito mais bonito que nós os dois. Ela consegue ser mais bonita que nós os dois ao mesmo tempo. Isto é uma pequena brincadeira, que desculpa lá, mas continua. Esse aspecto é importante, do medo dos espíritos. Isso, e é interessante percebermos que, mesmo quando começaram a ser feitos os estudos por Allan Kardec, que foram recebidas muitas comunicações, caiu-se às vezes no erro de pensar que só porque eram espíritos a dizer, não é? Seria tudo bom, seria tudo superior, seriam todas informações credíveis. E também o contrário, que é neste caso, não é? Porque por isso é que as pessoas têm medo dos espíritos, que às vezes só por serem espíritos são todos ignorantes, são todos mais inferiores, e a verdade é que, tal como entre nós há pessoas diferentes, não é? Também os espíritos, como nós somos espíritos, há pessoas diferentes, não é? Há pessoas claro. mais digamos, mais evoluídas, mais calmas, menos calmas, mas, enfim, estamos todos num processo de crescimento. E foi nesse sentido que também foi feita a escala espírita por Allan Kardec, que também nos explica bastante bem todas as classes de espíritos diferentes. Há os espíritos de primeira ordem, que esses são os espíritos puros, os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, e os de terceira ordem, que são ainda os espíritos bastante imperfeitos. E, portanto, da 10ª classe à primeira, em progressiva evolução, todos lá chegaremos. Já deu para perceber que eu estou na terceira ordem. Muito bem. Olha, Jorge. Posso só dizer mais uma coisa? Podes. Eu acho que também é muito importante nós percebermos que nós hoje só vamos falar de aparelhos eletrónicos, que nós também funcionamos como um rádio, não é? Que a nossa sintonia e consoante... É verdade. Então o importante é que nós não venhamos a dar música pimba. Portanto, consoante, nós quando queremos ouvir a RFM, né, e sintonizamos no rádio 104.1 aqui no Porto. Quando queremos ouvir outra rádio, sintonizamos com outra frequência. E a verdade é que a frequência do nosso pensamento, não é, nos sintoniza com diferentes faixas vibratórias, naturalmente. Então, a verdade é que, em vez de pormos o medo para lá, pomos a responsabilidade também em nós, não é? A verdade é que nada devemos temer, porque isso não ajuda, desajuda, e a verdade é que se, por exemplo, fizermos uma prece, conseguimos logo aumentar a sintonia vibratória com os bons espíritos, mas algo que também é bastante importante e que foi o Jorge que tão carinhosamente sempre nos ensina, é que se nós formos buscar as nossas melhores memórias afetivas, isso funciona como algo que restabelece o nosso coração e nos faz ligar ao melhor que há em nós. Por isso, quando todos nos sentirmos com medo, enfim, sentindo ou uma aproximação, ou enfim, algum receio... Alguma sensação, né? Alguma sensação, a nossa sugestão é, sem dúvida, ir buscar uma memória afetiva que traga ao de cima o melhor que há em nós. Muito bem. Mudando um bocadinho de assunto, Jorge, e voltando àquele tema que falávamos há bocado, da necessidade, quando projetámos a capa daquele livro, há algum tipo de pesquisa que se possa fazer, no teu ponto de vista? Sim, se nós fizermos reuniões apenas para tentar identificar pessoas que já partiram e que ninguém na reunião conhece,
não vamos ter um resultado, creio eu, maioritariamente significativo, certo? Porque a filtragem mediúnica do médium depende do dia, depende do médium, depende de muitas circunstâncias. É um fenómeno muito mais complexo do que imaginamos. Mas há outro tipo de pesquisa, mais na ordem da estatística, que não tem sido feita e que todos podem fazer. Quando falamos destas reuniões de auxílio a quem está confuso na vida espiritual, como há bocado referíamos, que são as reuniões mais habituais na maior parte das associações espíritas, não têm quaisquer fins lucrativos, há, por exemplo, durante o esclarecimento de auxílio, que convém que seja sucinto, não é? Para não esforçar o médium, nós temos uma riqueza de detalhes que sobrevêm sem que, naturalmente, espontaneamente, que se no dia seguinte, ao gravarmos aquilo com um gravadorzito desses baratos, no dia seguinte formos preencher uma tabela com os detalhes que caracterizaram as manifestações da noite anterior, da reunião anterior, nós podemos somar esses dados ao fim de uma centena, 2 centenas, o que for, ou mais, se tivermos, e começar a ver coisas tão interessantes como isto. Por exemplo, na nossa experiência, em várias amostras ao longo de vários anos, tem sido muito mais expressiva a percentagem de espíritos comunicantes de perfil masculino do que de perfil feminino, na ordem dos 60 e tais, 80% de perfis masculinos, independentemente do médium ser masculino ou do médium ser feminino. Curiosamente, no livro, só para terminar, A Vida Triunfa, que foi publicado, portanto, na viragem do século, se não estou em erro, do século XX para o século XXI, nós temos um gráfico em que naquelas dezenas de psicografias de jovens desencarnados de Franciscano Xavier, nós vemos uma percentagem de 77% de perfis masculinos para 22% de perfis femininos. Há muitas outras correlações que se podem fazer, mas isto são coisas interessantes para identificar padrões e perguntarmos porque é que eles estão lá. Pois era isso que eu estava a pensar, assim, por que será que se manifestam mais espíritos de homens do que mulheres? Por acaso, atualmente, de acordo com os dados do planeta, né, até parece que há mais mulheres encarnadas do que homens. É muito interessante esse caso. Será que nós, homens, nos portamos pior no mundo espiritual do que as mulheres, ou temos mais complexos de culpa? É um assunto para estudarmos, mas tem a ver com o amorfismo, a inibição afetiva que os homens têm face às mulheres. Olha, e se alguém estiver interessado em fazer este tipo de pesquisa, mas não sabe como, pode entrar em contato, por exemplo, sei lá, com a ADEP, a Associação de Divulgadores Espíritas de Portugal, e tem algum feedback, algum apoio? Sim, nós temos uma espécie de manualzinho simples que retrata as características do trabalho que estamos a fazer já há alguns aninhos e era interessante comparar os resultados que vamos tendo sobre vários aspectos com o que acontece noutros grupos de mediunidade que funcionem nesse sistema de ajuda a quem está em dificuldade, que isso é o que é realmente mais importante. Não é? Fica aqui o convite a todos os espíritas que nos estejam a ouvir, de vários centros espíritas, onde haja reuniões mediúnicas de apoio espiritual ou de desobsessão. Já na ADEP há uma equipa que está a coligir esses dados. Já há alguns centros espíritas que estão a partilhar esses dados e que estão, de facto, a ser coligidos e tratados, não só por Jorge, como pela Joana Farad, como também pelo Dr. Alva, que hoje não pode estar aqui presente. Joana, portanto, quem quiser, basta só mandar um mail para a ADEP e perguntar como pode ajudar a aprofundar esta pesquisa. Vai ser muito importante para os nossos filhos e para os nossos netos, quando nós, em breve, voltarmos para cá, para a casa, para a pátria espiritual, temporariamente. Joana, há uma pergunta que se coloca. E há pessoas que dizem isso. Eu sou médico, faço aquilo, vou lá e já faço a minha parte. Basta ajudar, através da mediunidade,
receber um espírito ou dois, ou há algo mais que nós podíamos fazer? Eu acho que por tudo o que nós tivemos a falar, não é? E também um bocadinho pegando aquela pergunta que me fizeste no início acerca da relação entre a medicina e o espiritismo, e que eu disse o quanto importante era realmente unir a medicina à espiritualidade, e isso também se faz um bocadinho comprovando, sem dúvida, todos os ensinamentos espirituais. Acho que nesse sentido não há melhor instrumento do que, sem dúvida, a mediunidade para nos ajudar nesse sentido, ajudando-nos tirando alguns dados, não é? Como o Jorge disse, porque automaticamente vão surgir novos conhecimentos, vão surgir novas estatísticas, novas informações que nós realmente podemos ajudar a serem comprovadas, como o caso de Ruitenberg Rocha, enfim, como muitos outros, e servir para alavancar, sem dúvida, este conhecimento na sua entrada e cada vez maior crescimento na comunidade científica. Estes estudos que nós começamos a fazer tendo o Jorge, claro que sempre como um mentor, foi muito interessante, porque nós começamos a fazer uma tabela que no início nós nem sequer sabíamos o que é que ia sair dali. E nós saíamos das reuniões mediúnicas e fazíamos como o Jorge, anotávamos cada dia a seguir à reunião mediúnica, e depois começaram a crescer os casos, começaram a crescer. E a verdade é que neste estudo que aqui se apresenta, nós analisamos cerca de 221 casos. E nesses 221 casos, como o Jorge disse, a maior parte eram masculinos, tendo em conta aquela escala espírita que nós falamos, a maior parte eram da 7ª classe, eram espíritos neutros, e normalmente cada manifestação mediúnica durou aproximadamente 14 minutos. Então fizemos aqui um estudo observacional transversal. E quais foram os dados que surgiram? Percebemos que, em primeiro lugar, a maior parte dos espíritos que comunicavam não sabiam que já tinham desencarnado. Grande parte deles não sabiam e, portanto, estavam lá na reunião mediúnica precisamente para os ajudarmos a perceber acerca da sua reencarnação. 69% dos espíritos não sabiam que já tinham morrido, passa a expressão. É verdade. É fantástico. E é engraçado que isto leva-nos a pensar que às vezes nós temos tanto medo da morte durante a vida, não é? De como é que será o sofrimento, enfim, que às vezes até nem sequer pensamos muito nela e nem sequer pensamos como é que será, como é que não será. E depois quando ela acontece, como é um processo tão natural, como é uma lei da natureza... Nem se dá por ela. Nem se dá por ela, é verdade. E eu acho que isto nós conseguimos perceber bastante bem. Depois de todos os casos que nós analisamos, a maior parte dos espíritos que desencarnaram tinham desencarnado por acidente, cerca de 24%. Também por doença crónica, em 20% dos casos, maioritariamente por uma doença oncológica. E logo a seguir vem a doença aguda e a maior causa foi sem dúvida o infarto agudo de miocárdio, sendo que no acidente também a maior parte dos casos foi num acidente de viação. Então quando eles vinham, manifestavam bastantes problemáticas durante o atendimento, mas a maior causa foi, sem dúvida, uma sensação de sofrimento físico, porque eles ainda achavam que estavam encarnados, não é? Ainda não se tinham apercebido que tinham morrido, então a verdade é que sentiam exatamente as mesmas sensações do que no momento da morte. E é engraçado perceber, isto já é outro estudo em que foi conseguida encontrar uma relação estatisticamente significativa, então, entre a causa de morte e o tipo de sofrimento que normalmente o espírito apresentava. Se foi uma causa
por exemplo, um acidente, não é? Sim. Que originou, ou uma doença que originou vários sintomas físicos na altura, seria então muito mais provável também, na altura do atendimento, a causa desse preciso atendimento ser um sofrimento físico em vez de psicológico. Muito bem. Olha, eu estou encantado com isto, de facto. E também outra coisa também que é engraçado percebermos, e que também faz a ponte talvez para o próximo assunto que iremos falar, é que quase a maior parte dos espíritos com que foram falados, eles foram encaminhados, ou seja, perceberam que desencarnaram e foram encaminhados pela equipa espiritual. O desencarnar significa, para quem porventura nos esteja a ouvir pela primeira vez, largar o corpo físico pelo fenómeno natural da morte, é isso, né? Sair do corpo de carne, né? Aquilo que se chama falecer, é isso, não é? Sim. E também é engraçado perceber que cerca de 20% desses espíritos foram encaminhados por familiares, na maior parte deles pela mãe, em 52% dos casos, seguindo dos avós, que também acho que significa é algo... que continua aquela ligação mental e interior, não é? Entre os familiares, apesar de uns estarem num plano físico e outros extrafísico. Exatamente. Jorge, estamos a caminhar para o final, temos mais 2 perguntas para depois passarmos para as perguntas dos nossos espectadores. Quando alguém morre, um familiar, geralmente usa-se o termo perda. Eu perdi o meu pai, eu perdi o meu filho. E com muito respeito eu costumo dizer, pá, não perdeu, a gente perde as chaves do carro, ou a carteira, os familiares nunca se perdem, porque eles não estão perdidos. Quando os nossos entes queridos partem, isso é um assunto difícil, não é? Muito pouco. Queres fazer a visão espírita disso? Pronto, eu tenho alguma experiência nisso, não é? Tenho 58 anos, naturalmente os meus pais já partiram, meu irmão, tios, amigos, muita gente. Isso mexeu contigo? Mexe com toda a gente, não é? Normal. Seria estranho se não mexesse. Mas a verdade é que nós temos uma outra visão do assunto, porque nós lidamos com estas coisas habitualmente, sem stress, não é? A expressão perda de entes queridos é perfeitamente compreensível, porque para a maior parte das pessoas perdem-nos de vista, não é? Claro. E como envolve emoções muito fortes, aquilo permanece no nosso psiquismo e depende da forma como nós interpretamos esses eventos, o sofremos mais ou menos com isso, não é? A dada altura eu dei-me conta, com muito amor que tenho aos meus pais e ao meu irmão, por exemplo, que são pessoas muito próximas, que era injusto para eles e para mim se eu avaliasse o curto espaço da minha passagem terrena, os poucos anos da minha passagem terrena, em que eles se ausentaram para a vida espiritual, já que tive várias décadas que tive o privilégio de estar próximo deles todos os dias. Então, se eu tiver uma balança de 2 pratos e meter num prato a riqueza das experiências afetivas e o tempo que tive com eles, face ao pouco tempo em que eles se ausentaram, sabendo eu que haverá um reencontro, inevitavelmente, a dada altura, são muito mais importantes as experiências positivas do que a dor de os ter ausentes. Dá para perceber? Então a gente interioriza no nosso íntimo esses valores afetivos. E quando se pensa neles, todos os dias praticamente, a gente lembra-se com uma alegria interior e aquele amor que tantas vezes se calhar não valorizávamos tanto quando todos os dias tínhamos junto de nós. É experimental isto, não é teoria. Isso vem um bocadinho de encontro àquilo que a Joana há bocado falava, né? Nós amplificarmos uma coisa boa, né? Sim. Quando ficam a estado de alma feliz, bom, isso é muito bom para eles também. Porque embora aqui, sem nos apercebermos, o que pensamos acaba por chegar ao destino e retorna, enriquecido de recursos afins, quando temos pessoas que amamos na vida espiritual, o que pensamos e a atitude que temos quando pensamos neles
vai de alguma forma influir na sua maior felicidade ou menor felicidade. Como é que eu, se, por exemplo, desencarnasse a dada altura e passasse para a vida espiritual, tivesse os meus filhos a chorar todos os dias, tristes, eu não queria ser causa de dor para eles. Quando eu, se calhar, até estava bem, não é? E quando pudesse, os vinha visitar, dava-lhes assim um abraço por trás, cheio de amor, e eles indiretamente, telepaticamente pensassem: o meu pai, que saudade que eu tenho dele, não é? E, passando isto para o parentesco dos que partiram, para a amizade ou dos amigos que partiram, a gente nunca deve pensar nas más experiências que possa ter tido com eles, porque isso não nos ajuda a nós, nem nos ajuda a eles. Se pensarmos bem deles, estamos a apoiar, na nossa pequena medida, o seu bem-estar, a continuidade do seu trabalho, das suas atividades construtivas na vida espiritual, que é muito mais complexa do que aqui na vida material. De facto, a doutrina espírita tem tanto de profunda quanto de simples. Seria uma ingratidão enorme eu valorizar só a ausência deles, quando tive tantas experiências ricas com eles. Ou os problemas, não é? Os problemas. Era uma ingratidão autêntica. Sem dúvida. Não sou grande coisa, mas isso nunca eu, por acaso, não tinha pensado nisso, porque, do modo geral, nós reagimos à partida de um parente para o mundo espiritual, reagimos de uma maneira afetiva, descontrolada, não é? Queremos que a pessoa volte e choramos, etc. Quando, se utilizarmos a razão, vamos encontrar, de facto, um saco grande, cheio de coisas boas, que nos pode ter uma outra... É bem visto. Há uma fase em que não tenho problema nenhum em dizer. Eu chorei, particularmente. As emoções são fortes. Eu chorei. Mas chorei de gratidão por ter estado com eles. E quando os reencontrar na minha partida, eu vou querer saber como é que foi a experiência deles. Não é? E lá vai estar a tomar uma alegria renovada. E vai estar a tomar nota, olha, mais um dado estatístico. Não, isso eu vou fixar logo, nem precisa de apontamento. Não é? Muito bem. Então vamos para a última pergunta, antes de entrarmos com os nossos espectadores. Joana, ou Jorge, um de vocês responde. Resumindo e concluindo, o nosso tema, mediunidade, o quê, para quê? Para que é que serve a mediunidade? Uma síntese. Eu costumo, a partir houve umas jornadas em que um dos temas era a mediunidade como um instrumento de iluminação interior. E então eu, desde aí, que olho para a mediunidade muito assim. Claro que a mediunidade nos traz bastante conhecimento, por um lado, não é? Permite também que nós tentemos ajudar e, nesse sentido, crescermos, não é? Mas também é um instrumento que nos faz crescer por trabalhar em nós a disciplina, por trabalhar, enfim, algumas dificuldades que também nos fazem crescer. E a verdade é que, se nós tivermos Jesus como exemplo, que foi também o maior médium de todos os tempos, muitos dos fenómenos que aconteceram podem ser explicados pela mediunidade, porque o espiritismo explica tudo racionalmente, não é? Uhum. Nós, sem dúvida, temos maior probabilidade de sermos médios com saúde, afastando-nos um bocadinho da tal doença com que nós falamos. Então, eu olho para a mediunidade também como instrumento de iluminação interior, que nos faz crescer, que nos faz... ajudar o próximo, não é? Que isso também nos faz crescer, e traz-nos um conhecimento inigualável, que também nos ajuda a ultrapassar várias dificuldades da nossa vida, porque nos ajuda a perceber porque é que estamos aqui, porque é que vivemos, porque é que morremos, porque é que sofremos, e também nos ajuda naquilo que o Jorge teve a falar, na partida dos nossos entes queridos, que acho que também é um conforto inigualável para a nossa alma. Nós ficaríamos aqui a noite toda, e então com estes dois convidados muito especiais, com amigos do peito, mas o tempo urge. Temos aqui várias perguntas e fazemos questão de as responder. Vamos pedir também
quer um, quer outro, que vocês escolham quem quer responder. Se puderem ser sucintos, agradecemos. Temos muitas questões. Uma delas, da Anabela Rebelo. Boa noite, como é que temos aqui outras pessoas? A Cidália Silva, que estava a semana passada a acompanhar-nos de Inglaterra, já está em Portugal. Sejas bem-vinda. A Isaura Garcia, interessante, Torres Vedras e todos os outros que têm dito os olás e mandado cumprimentos, muito obrigado. Anabela Rebelo pergunta, boa noite, como é que eu sei se tenho mediunidade? Queres responder, Jorge? Sim, é assim. Todos temos, mesmo sem sabermos. Agora, não é importante nós sabermos realmente se temos ou não. Se nós temos e ela é ostensiva e nos perturba, aí, em vez de ignorarmos o assunto, o importante é procurarmos uma associação com que nos afinizemos e tratar de nos instruirmos para saber como ajustar, como sintonizar essa sensibilidade para não nos perturbarmos com ela, se for mediunidade. Antes, a ida ao médico, um médico competente, é o melhor que se tem a fazer. A mediunidade não vem de maneira nenhuma substituir a medicina, que é uma das grandes bênçãos da nossa sociedade. Certo? Depois, a mediunidade só por si não torna ninguém melhor. A mediunidade é neutra, é uma faculdade neutra. As mensagens que vêm através dessa faculdade é que caracterizam ela ser construtiva ou ser inútil ou até perturbadora. É importante que a gente use o botão do rádio que a Joana falou. E isso faz-se educando a mediunidade de forma correta. Educando a mediunidade, estudando num centro espírita, não é? Exato, e isso também já é outra das questões, não é? Como educar a mediunidade, eu acho que não responderia melhor do que o Jorge. Acho que o Jorge respondeu a essa pergunta também, tendo em conta que também uma das formas melhores de educar a mediunidade é, sem dúvida, o estudo. Primeiro é a única viável. E principalmente o livro dos médiuns, que ensina bastante de como lidar com tudo da melhor forma, tornando-a sem dúvida uma ferramenta de iluminação interior. Muito bem. Temos aqui boa noite do Luxemburgo, a Marinela está-nos a acompanhar, a Marilda Alves, boa noite amigos acompanhando aqui do Rio de Janeiro, o Ângelo Silva, boa noite. Quantos médicos são médiums e não sabem, né? E de facto temos assistido alguns médicos que têm aparecido ultimamente a realçar essas suas características, principalmente quando se reformam, já não tenho problemas em dizer isso. Posso dizer uma coisa relativamente a isso? Claro. Aliás, a Joana faz parte, penso que, da Associação Médica Espírita do Norte, né? Dá um grupo de médicos e enfermeiros e profissionais de saúde que são espíritas e que estudam esta correlação, né, entre o espiritismo e a medicina. Né? Sem dúvida. Mas eu achei interessante esse comentário, porque a verdade, e como nós fomos falando ao longo da conversa, todos nós somos médiums em maior ou em menor grau. E é engraçado perceber que muitas das vezes os médicos, se tiverem realmente com o coração aberto e também se realmente se proporcionar, podem ser canais nesse sentido, porque muitas das vezes a intuição funciona nesse sentido. Se calhar às vezes vamos procurar um sinal ou um sintoma que se calhar nem sabemos como é que fomos procurar aquilo, nem sequer é frequente naquela doença, nem sequer é frequente, enfim, naquela condição, e não sei como é que nos lembramos de pedir aquela análise, não sei como é que nos lembramos de pedir aquele exame. Então eu acho que também é nesse sentido, acho que sem dúvida há uma equipa espiritual a trabalhar com todos os médicos nesse sentido. Muito bem, temos aqui a Marilda Nunes Alves, do Rio de Janeiro, que diz assim: já atendemos pessoas no centro espírita que saíram do consultório médico e foram diretamente para o centro espírita por orientação médica. Curiosamente, também já aconteceu connosco aqui nas Caldas, uma avó que veio com um miúdo que via os espíritos e, felizmente, o médico que a atendeu no centro de saúde disse: olha, isto não é comigo, vá ao centro espírita, nas Caldas da Pequim. Temos dois, ela foi ao nosso, calhou.
é muito bom que os médicos tenham essa... mas há aqui uma questão que a Isaura Garcia coloca: como encaminhar para um psiquiatra espírita para despiste de uma situação de jovem que me preocupa? Grata. Se porventura a Isaura Garcia nos contactar pelo Facebook ou pelo mail do Centro de Cultura Espírita, ccispirita@gmail.com, nós poderemos dar o contacto de um psiquiatra espírita que conhecemos. Temos aqui mais... E deixa-me só dizer força, uma coisa. Vai falando. Que nós, por também percebermos um bocadinho essa dificuldade que existia, e porque realmente nós conhecemos a doutora Gláucia Lima, que é uma das psiquiatras espíritas aqui de Portugal, mas também porque existem várias problemáticas que relacionam sem dúvida a medicina à espiritualidade, e que apenas numa abordagem integral é que se consegue realmente resolver o problema, e foi nesse sentido que a Associação Médica Espírita do Norte começou a fazer um atendimento integral, em que é feito por médicos, psicólogos que são espíritas e que têm então as duas visões. É absolutamente gratuito, como tudo o que se faz no espiritismo, e também se precisarem também teremos todo o gosto em fazer esse atendimento, que agora, mediante as condições atuais, é por videochamada. Quer dizer, quem precisar no Norte pode contactar a AMNorte, a Associação Médica Espírita do Norte, certo? Isso. Olha, uma boa notícia. O Luís Pereira, Jorge, Luís Pereira pergunta aqui: mudança de humor, falta de paciência, pode ser mediunidade ou influência dos espíritos? Pode ser e pode não ser. A nossa vantagem é que nós somos como queremos ser, independentemente dos outros encarnados ou desencarnados quererem como nós sejamos. Nós é que mexemos no botão do rádio, nós é que procuramos as sintonias. Se nós temos essa predisposição, num esforço de autoconhecimento, é importante que nos perguntemos porque é que estamos a ser assim. O que é que dentro de nós não nos agrada para descarregarmos sobre os outros? Mas desculpa lá, só um pequenino pormenor. Muitas pessoas que dizem que têm mediunidade dizem assim: eu não aguento, eu pareço um osciloscópio, tenho altos e baixos, é contra a minha vontade. Isso é normal? É normal, porque no fundo nós estamos numa oficina, não é? Esta passagem terrena é uma oficina para nós nos autoeducarmos. Pois. Os defeitos que temos não vão desaparecer assim se nós não tivermos o esforço próprio. E é muito fácil a gente atirar para cima dos espíritos os nossos próprios defeitos. Tudo funciona numa base de sintonia, muito mais a mediunidade. Não é? Se nós pensamos no bem, atraímos o bem. Se nós nos distraímos e pensamos parvoíce, atraímos a parvoíce desencarnada, digamos assim. Eles não vão ser sempre assim. E nós, mesmo imperfeitos, não vamos ser sempre assim. Vamos melhorando. Existe uma lei de progresso espiritual na natureza, não é? Milenar. Portanto, é importante que se pergunte a si próprio porque é que tem essa predisposição, e não será de certo por causa das entidades espirituais, mas será porque ainda não descobriu em si uma maneira melhor de se comportar. Não leva mal que lhe fale assim. Tentar serenar e autodescobrir-se, né? Pedir ajuda. É isso que nós aprendemos com a doutrina espírita. Nós somos responsáveis por aquilo que exteriorizamos. O meio pode propiciar que nós tenhamos mais impaciência. Mas o nosso dever é saber resguardarmos-nos, interpretar essas circunstâncias de forma a não descarregarmos e nós destrutiva o que sentimos. Não é? Vamos aprendendo isso também no contacto com outras pessoas, nos estudos, nos centros espíritas, ao ver que há outras pessoas como nós, afinal não somos anormais, não é? Vamos aprendendo que de facto é possível essa mudança interior, não é? Paulatina, não é? Bem visto. Já tenho aqui uma outra na sequência deste, que é da Zaida Machado. Uma mediunidade ostensiva é imposta, por exemplo, quem tem mediunidade ostensiva, essa mediunidade foi-lhe imposta, e se foi imposta, a pessoa terá de a aceitar, ou caso contrário vai se sentir mal durante toda a sua vida? É um bocado assim. Quando nós chegamos aos 6 anos de idade,
a lei e a família, mas nós sentimos a família a mandar-nos para a escola, que a gente tem que aprender a ler e a escrever. Quando nós vimos esta bolsa de estudo que é a passagem terrena, quando renascemos, nos enquadramos numa família, temos o nosso percurso, nós estamos também a fazer a mesma coisa, não é? Nós temos que ver essa circunstância da sensibilidade mediúnica mais como um recurso que revela o acréscimo da bondade da vida, que nos permite vir com mais uma oportunidade de ser útil, de servir, sem preocupação de retorno, de forma a ajudar a criar a nossa conta de compensação afetiva face aos desmandos que tivemos no passado, certo? Os amigos espirituais ensinam-nos que no nosso passado remoto, já que tivemos muitas vidas e mais teremos, nós tivemos muitos comportamentos altamente lesivos para a nossa consciência que abalroaram os outros. Nem é bom esmiuçar isso. Abençoado esquecimento. Mas quando, a dada altura na vida espiritual, antes de nascermos, nós pedimos aos benfeitores espirituais que superintendem as nossas experiências de vida um recurso especial que nos permita compensar todas essas asneiras sucessivas que cometemos mais rapidamente, eles dizem-nos que nós podemos ter uma forma de mediunidade ostensiva que, de forma completamente altruísta, sem qualquer espécie de condição de retorno, possamos servir na nossa capacidade, com o nosso amor, com a nossa melhor capacidade de servir o próximo, de forma a que quando chegarmos ao fim dessas tarefas, quando voltarmos à pátria espiritual, como dizia o Lucas, ao nosso habitat natural, nós tenhamos alguma coisa para mostrar dentro de nós, não é? Portanto, não é algo que deva ser rejeitado, porque é para ser praticado, sobretudo com aquele amor incondicional de que Jesus de Nazaré nos falava. Eu penso que não há melhor maneira de terminar do que mesmo. Temos de facto muitas perguntas e não é viável, já são 22h18, a responder aqui, mas garantimos que nenhuma das perguntas ficará sem resposta. Se porventura desejarem, quer pelo e-mail, quer pelo Facebook, podem nos enviar, que nós reencaminharemos as perguntas para o Jorge Gomes ou para a Joana Farad, que nas horas vagas poderão responder a quem colocar. Queremos agradecer a todos os presentes, ainda não encerramos. Costumamos fazer, à guisa de um fecho, de um encerramento, pedir aos convidados que nos sugiram um livro. Jorge Gomes, que livro é que sugerias para alguém que quisesse pesquisar mais nesta área? É assim, se alguém quer saber alguma coisa sobre mediunidade, o livro recomendável é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, publicado em meados do século XIX. Ele tem cerca de mais de 400 páginas e é um estudo muito analítico, não é um romance, nem tem quadradinhos, nem nada disso, é um livro de estudo. Eu tive a experiência de ler pela primeira vez quando tinha cerca de 17, 18 anos. Ainda sem grande experiência na mediunidade, embora já tivesse assistido a várias manifestações mediúnicas. Mas décadas mais tarde, quando releio, além de Cronologia do Sr. Kardec. O senhor conhece os livros de Allan Kardec, todos eles. Estudei e, de facto, eu comprovei que aquilo é verdade. Olha que coisa fantástica, demonstrando a universalidade, né, desses ensinamentos que, se postos em prática no mundo, independentemente das convicções de cada um, e o Dr. Konstantin Korotkov, pelos vistos, não sabe nada de espiritismo, mas foi lá ver a metodologia e comprovou. Muito interessante. Joana, que livro é que tu recomendarias às pessoas para lerem sobre mediunidade?
Então, o livro que eu vou recomendar é um livro que realmente vocês podem ver tudo aquilo que... muitas das coisas que foi falado aqui, Casos Incomuns e Números Curiosos, de Jorge Gomes, em que estes casos que foram surgindo